Nos bastidores de Brasília. As histórias que a história não conta. Apresenta O Bombeiro e a Sambista nos Primórdios da Boa Vista. Uma história verídica de Sebastião Romeu da Silva, Belmiro e Raimunda da Paixão Rezende da Silva. Sebastião nasceu na primavera de 1934, mas somente o registraram no verão. Era comum um certo delay entre hospital e cartório. Afinal, quem quer saber de burocracias nessas horas? O cenário de sua infância foi o Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, quando a cidade ainda era a capital do país. O pai de Sebastião era um homem grande, quase 2 metros de altura, oficial do Corpo de Bombeiros. Tinha inúmeras habilidades. Conhecia de marcenaria e sua especialidade eram as casas de pau a pique, tipo comum de moradia nas cidades do século passado. Sua mãe, tecelã e costureira, deixou os 4 filhos órfãos por conta de uma tuberculose. Tiãozinho tinha apenas 5 anos, mas ainda guarda os detalhes de seu rosto na memória. Enxerga parte das feições maternas também em sua filha. A genética tem dessas maravilhas. A vida seguiu e Tião foi viver com a avó Maria, que era índia de pai e mãe, casada com um italiano. Convivia também com a avó Deia, uma portuguesa com loiros cabelos crespos e um discreto bigodinho. Toda essa ascendência deu origem ao sangue mestiço da família, que é a marca do povo brasileiro. A infância de Tiãozinho foi animada. Ele era quase um pequeno terrorista. Com sua gangue de moleques traquinas, jogava pedras nos telhados de zinco e achava graça do estrondo explosivo que faziam, apavorando os moradores. Plantava armadilhas com cordas pelos caminhos, provocando tropicões e quedas. O garrafão era a brincadeira predileta. Cada criança tinha seu espaço riscado no chão, tomado pelos demais, com correria, gritaria e troca de tabefes. Até os campeonatos de pular corda envolviam lapadas uns nos outros. Mas a violência infantil era levada na esportiva do universo brincante. Vez ou outra, roubavam galinhas de quintais aleatórios do bairro. Sábado de aleluia, carne no prato, farinha na cuia, já dizia o provérbio. O carnaval é momento marcante na memória de todo carioca raiz. Nos bloquinhos de bairro, mulher se vestia de homem e homem de mulher. Ao som de marchinhas antigas que ainda hoje animam as festas. Alala, ô, 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 mas que calor! Entre os disfarces, as crianças fabricavam máscaras, cobriam o chão com barro, metiam a cara na lama para fazer a forma do rosto. Quando a forma secava, cobriam com uma massa de papel e modelavam palhaços, monstros, animais, uma mistura de seres criativos. Na escola do início do século XX, tinta e papel eram objeto de luxo. Para escrever, se improvisava com o que estava ao alcance, do talinho do bambu ao sumo da banana, que ganhava cor quando deixado ao sol. Tudo feito com muito cuidado, ou a nódoa da fruta marcava as roupas para sempre. Tião aproveitou bastante sua meninice, que foi intensa e curta. Aos 16, saiu de casa e foi viver com Enedina, garota ainda mais jovem que ele, e brincaram de casinha. Criança que faz criança não é mais criança. Juntos tiveram Vânia, sua primeira filha. O jovem pai de família trabalhou de carpinteiro, sapateiro, encanador e empreendeu no ramo de elevadores, que era para subir na vida. Seu pai não aprovava que os filhos fossem bombeiros como ele. A profissão é severa, exige disciplina. Não tinha confiança que levariam a sério, especialmente Tião. Quando passou pela formação de soldado e chegou em casa fardado, quase apanhou.
A profissão proporcionou conhecer teatros, óperas e shows que nunca tinha frequentado. Também viajou e conheceu lugares que apenas ouvira falar. Logo, Tião teria seu primeiro casamento formal, com direito à igreja e cartório. A esposa era a Cirema, que é a América ao contrário. Não por acaso o time de futebol de seu pai. Desta união vieram mais 7 filhos. Justo nessa época, o país passava por grandes transformações com as aspirações de modernização trazidas por Juscelino Kubitschek. Em 21 de abril de 1960, quando Brasília foi inaugurada, os bombeiros do Rio de Janeiro se apresentaram nas celebrações. O que para alguns era um fim de mundo, para outros foi oportunidade. E assim, parte do batalhão por ali ficou de vez. Tião foi atraído pelo adicional de salário e decidiu pedir transferência para a nova capital. Sua vida mudaria tanto que sequer seu nome permaneceria o mesmo. Em uma ocorrência, um homem de nome Belmiro agrediu a mãe e se refugiou no telhado, de onde ameaçava saltar em um ato desesperado. O soldado Sebastião escalou o telhado e propôs um plano de fuga infalível. Ambos trocariam de roupa e o fugitivo desceria disfarçado de bombeiro. Tião distrairia a todos, dando-lhe tempo suficiente para escapar. Isso sim é ginga para lidar com a situação. Mas é claro que a confiança do fugitivo foi traída. Belmiro foi detido assim que desceu do telhado, e Sebastião, disfarçado de Belmiro, ganhou esta alcunha até o fim de sua vida. O verdadeiro Belmiro foi parar na Papuda, e o novo Belmiro seguiu sua carreira. Motorista, cozinheiro, enfermeiro, socorrista, Belmiro fez de tudo um pouco no corpo de bombeiros. Tornou-se cabo e depois sargento, na medida em que os quartéis do DF se estruturavam. Sua patente superou a de seu pai, que não viveu o suficiente para constatar que ele nunca o envergonhou. Pelo contrário, teve irmão, filho e neto também formados bombeiros, como em uma tradição familiar de 4 gerações. Toda a disciplina militar não foi capaz de conter o samba no pé que Belmiro trouxe de seus tempos de Tião. Bombeiros e policiais cariocas fundaram o bloco Bola Preta de Sobradinho, inspirado na corda mais tradicional do Carnaval do Rio de Janeiro. Foi o samba quem aproximou Belmiro e Raimunda, quando ele já se desencantara de Acirema. Negra goiana que rodava como uma pirulita pelas pistas sobradinhenses. Raimunda não cedia dança para qualquer um, preferia o pagode solo. Confundiu Belmiro com um político bom partido, cedeu uma dança, aprendeu novos passos e logo se rendeu à sua palestra malandra. Raimunda era jovem e vivia intensamente, pois a vida nem sempre lhe fora gentil. Sua infância em São Miguel do Araguaia, hoje estado do Tocantins, foi feliz por pouco tempo. Recorda-se dos festivais da cidade em que foi eleita a primeira rainha, da capelinha coberta por folhas de bananeiras e bandeirinhas coloridas. Ainda menor de idade, foi trabalhar em uma fazenda em Água Fria de Goiás, onde cortaram seus contatos com a família e a fizeram escrava. Trabalhava pesado em troca de comida, algumas peças de roupa e um canto para dormir. Quando a trouxeram para Brasília, as luzes da cidade a assustaram. Ali trabalhou esfregando tacos de madeira, mesmo quando diagnosticada com hanseníase, doença cruel e contagiosa. Ao menos teve os cuidados de um médico gringo em troca de criar seus 2 filhos, Billy Jack e Érica Melissa. Foi mais de uma década de internações e tratamentos até que estivesse curada. Definitivamente não tinha mais tempo a perder. Em Sobradinho, Belmiro e Raimunda se juntaram em um barraco onde mal cabia cama e fogão, até comprarem um terreno na Fercal.
A Fazenda Buraco era um lugar distante e isolado, mas era o que cabia no bolso. Nesses tempos, não havia opção a não ser levar a vida com coragem. A falta de estrutura não os assustou. Trabalharam para mudar o que precisava ser mudado e transformar aquele lugar inóspito em seu lar. Algumas tristezas atravessaram o caminho, como a morte de um filho por uma carabina. Não foi vítima de tiro. Mergulhou na lagoa feia para recuperar a arma que seu pai deixara cair, de onde jamais emergiria com vida. Aos poucos, o casal abandonou as noites de samba. Havia muito trabalho por fazer. Construíram uma casa de adobe, plantaram milho, produziram queijo e comercializaram seus produtos nas feiras da região. Com os anos, novas famílias chegaram ao local e Belmiro tomou frente em buscar a eletricidade junto ao governo. Em 1989, foi o primeiro presidente da Associação Comunitária da antiga Fazenda Buraco, que passou a se chamar Boa Vista. Com visão de futuro, legalizou as terras, capacitou os produtores rurais e inspirou a organização dos povoados isolados da região, que cresciam descoordenados. A Fercal é um lugar de contrastes. Por um lado, concentra mineradoras, fábricas de cimento e usinas de asfalto. Por outro, guarda rios, cachoeiras e matas preservadas. Hoje, região administrativa do DF, a Fercal tem dezenas de comunidades, cada uma com sua particularidade e organização. Contrastante também foi a infância agitada de Sebastião com a calmaria do ambiente em que criou seus 2 filhos com Raimunda, Yara e Iris. Aos 90 anos, deixa como legado o acolhimento das mudanças como parte da trajetória. De pequeno e travesso Sebastião a sargento Belmiro, do frenético Rio de Janeiro ao isolamento da zona rural da Fercal, do olhar para o fundo do vão do buraco para a boa vista que se tinha de lá. Tudo é questão de perceber os fatos com otimismo e sempre buscar seu lado bom. Pesquisa: Maria Eduarda de Jesus Dias, Ananda Francine Carvalho e Luciana Lopes Cavalcante. Organização do texto: Ananda Francine Carvalho. Supervisão e redação final: Luciana Lopes Cavalcante. Revisão de texto: Cláudia Saqueto. Narração: Amanda Santos Vilaça. Gravação, masterização e mixagem: Fernando Rodrigues. Realização: Ludiceria Projetos. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.